Fala Caveira, beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula aqui para o concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás. Edital publicado, algumas provas no mês de dezembro, prova de escrivão lá no mês de janeiro, dia 15 de janeiro, né? Então, edital 15 de janeiro de 2023, viu? O ano que vem ainda a prova, né? Mas não se assuste não, porque está muito perto. Obrigado pela sua presença. Aqui quem nos fala é o professor Caldeira, tá? Professor e coordenador aqui do Caveiras Negras. E como eu sempre digo, é sempre sinal de prestígio para a gente ter você nos acompanhando do outro lado. Professor, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma lei muito bacana e top demais da conta. Veio do edital passado e veio nesse edital agora também, publicado no dia 26 de agosto de 2022, tá? A PCJ aí, lei orgânica, tá? A lei 16.901 do ano de 2010. Professor, é uma lei difícil? Não, uma lei muito tranquila, tá? Já vou adiantar nesse momento, essa aula é exclusiva para você que está com a gente aqui no Caveiras Negras para o curso de agente e escrivão. Mas se você também for fazer a prova de delegado, pode ficar tranquilo que essa lei também vai servir para você. Vou tentar trazer o máximo possível de informação aqui sobre essa lei, que vai ser útil tanto para a prova de agente, delegado, para piloscopista, tá? E para a prova de escrivão, beleza? Vamos lá então. Professor, quais são as dicas para mim que eu vou começar a estudar agora, lei orgânica? Primeira vez que eu estou vendo a lei. Primeira dica infalível é ler a lei. Você tem que ter aí a leitura. Professor, eu não gosto de ler. Eu também não gostava. Na verdade, eu não gosto até hoje. Mas eu tenho que ler o suficiente para estudar, né? Tive que ler para poder passar em concurso. E a mesma coisa que você vai fazer do outro lado, tá bem? Pelo menos agora, né? Depois você deixa para lá, deixa a lei de banda, mas é importante ler, tá? Então, ter a lei na íntegra aí, tá? Nesse momento, inclusive, evitar escrever muito agora durante a aula, porque durante a aula preste mais atenção aqui, porque você vai ter a lei depois para dar uma observada. Para você que é nosso aluno, aqui abaixo, tá? Abaixo do último bloco de aula, está disponível para você a lei no formato PDF. O slide que nós vamos utilizar com algumas marcações também vai estar disponível para você já convertido em PDF. Se você quiser, você pode imprimir antes até de dar uma pausa na aula aí, imprimir se tiver condições para isso, que aí você já começa a dar uma olhadinha nele aí durante o momento, tá? E sempre que possível, repetir a leitura, vai ajudar bastante. Bora lá então? Tá aí então, sem mais delongas, tá na tela. Nós vamos começar com, depois do número da lei, né? 16.901 de 2010, do objeto da lei orgânica da PCJ. Quando a gente fala sobre o objeto, professor, o que nós vamos falar? É sobre o objeto da lei, justamente isso. O que essa lei trata? Essa lei, ela trata sobre princípios, organização, funcionamento, competências, prerrogativas, garantias e deveres da Polícia Civil do Estado de Goiás. Só que antes de você me perguntar assim, professor, tudo bem, essa parte aí é uma parte que eu já estou vendo que está na letra da lei. O que seria a Polícia Civil, então, do Estado de Goiás? Daqui a pouco a gente traz a definição sobre isso, mas a Polícia Civil do Estado de Goiás, quando ele fala assim, ele engloba basicamente 3 cargos. Aliás, 4 cargos. Quais são esses cargos, professor? O cargo de delegado, o cargo de agente, o cargo de escrivão e, por último, o cargo de papiloscopista, nossos queridos papilos aí da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, são 4 cargos hoje que faz parte da Polícia Civil do Estado de Goiás. Pode ser uma possível questão de prova aí, né? Perguntar para você, seja na prova de agente, escrivão, papiloscopista, delegado, perguntar, por exemplo, se o perito, tá? O perito oficial, aquele texto lá no Código de Processo Penal, se ele faz parte dos quadros da Polícia Civil. Você vai responder que não. Por quê, professor? Porque o perito ele faz parte aqui no Estado de Goiás, pode ser que aí no seu estado, né, em outro estado da federação, seja diferente. Mas aqui no Estado de Goiás, os peritos fazem parte da Superintendência da Polícia Técnica Científica, a SPTC, que inclusive daqui uns dias vai ter concurso também, banca IADES, inclusive já tem banca definida. Então cuidado com isso na hora da prova. Ah, professor, mas tem um tio meu que ele fazia parte, por exemplo, ele era auxiliar de polícia, era motorista de polícia, era uma outra coisa, comissário de polícia, algo nesse sentido. E aí ele aposentou recentemente. Nesse caso, ele faz parte da lei orgânica? Não faz, tá? A lei orgânica, inclusive, 2010, nos últimos artigos da lei orgânica, você vai ver o seguinte, que tem vários cargos que a lei orgânica trouxe a previsão de alguns cargos que ainda existiam na época da lei orgânica, de serem extintos assim que essas pessoas fossem para a aposentadoria. Então, essa lei você vai ver que ela vai dispor o tempo inteiro sobre delegado, agente de polícia, escrivão de polícia e papiloscopista. Valeu? Cuidado, não é possível pegadinha na prova, jogar lá e falar que papiloscopista faz parte da Polícia Técnica Científica aqui do Estado de Goiás. Você marca errado. Inclusive, por isso até que saiu o concurso nos quadros da Polícia Civil também para papiloscopista. Valeu, professor? Então, primeira situação, já matei a guerra aqui do objeto da lei, bizu de prova para você, o artigo 2º dessa lei. Você vai perceber que essa aula vai ficar um pouco chata no sentido de sempre estar abordando o que está na letra da lei, lendo com você o que está na letra da lei. Eu não vou ficar lendo muita coisa aqui com você. Afinal de contas, você vai ter a lei do outro lado. Amém? Mas eu vou trazer alguns bizus, algumas coisas, experiência que a gente tem de prova, né, na condição de policial, já aprovada em vários concursos públicos, né? A gente tem uma certa experiência de saber mais ou menos como é que o examinador vai cobrar na prova. Então, tomara que a gente acerte isso aí para outros estados. Graças a Deus, nós tivemos a honra de acertar também, lá para Minas Gerais, né, entre outros estados. Aqui no Estado de Goiás também já acertamos várias vezes. A gente olhou para a lei, deu uma olhadinha e falou assim: isso aqui vai cair lá. E realmente caiu. Tomara que seja da mesma forma. Bizu de prova para você lá no artigo 2º, eu só tem uma observação sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Bora lá para o artigo 2º para mostrar a você o que eu estou dizendo. O que acontece?
O artigo 2º ele diz, artigo 2º da Lei Orgânica, que a Polícia Civil ele é um órgão permanente no Estado de Goiás. Aí beleza, cuidado para o examinador não trocar aqui pela palavra temporária, tá? Cuidado, o órgão não é temporário, é um órgão permanente, tá? Um órgão permanente do Estado de Goiás, vinculado ao quê? À Secretaria de Segurança Pública. Essa Secretaria de Segurança Pública é a SSP aqui em Goiás, tá? Então, SSP. Se na sua prova cair pergunta falando que é subordinada a qualquer outra secretaria, Secretaria Econômica, algo nesse sentido, você vai marcar errado, tá bom? Outro ponto interessante é o seguinte, observe um detalhe no parágrafo único do artigo 2º. Ele diz assim, que a Polícia Civil é órgão integrante do Sistema Único de Segurança Pública, o popularmente conhecido como SUSP. Inclusive, essa denominação SUSP veio na Lei Orgânica, no formato original. Daqui a pouco eu vou mostrar a Lei Orgânica para você em PDF. Você vai ver que essa denominação SUSP está lá no parágrafo único. Só que aí tem um detalhe. Cuidado na hora da prova para o examinador não confundir o SUSP com a SSP. Por exemplo, se cair lá o seguinte, ó, uma possível questão na hora da prova, uma questão fácil, inclusive, eu estou adiantando na primeira, né? Tomara que for uma questão lá, você já vai matar aí. Caiu o seguinte, ó, a Polícia Civil é um órgão permanente no Estado de Goiás, vinculado ao Sistema Único de Segurança Pública. Você vai marcar errado. Tome cuidado até com a falta de atenção, porque de repente você sabe da informação, mas por uma síndrome da cegueira, que eu chamo ali, né, falando de uma maneira bem técnica, menos técnica possível, né, como eu sempre digo, o método botequês, falando de uma forma que você entenda. Dá uma síndrome da cegueira lá e você acaba marcando certo uma questão dessa. E ela não é vinculada ao SUSP, tá? Ela é vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Professor, mas onde entra o SUSP? E o que é esse chamado SUSP? A situação é o seguinte, tá? Ela é integrante do Sistema Único de Segurança Pública e não vinculada, valeu? Então pega aqui a palavra integrante do Sistema Único de Segurança Pública, conforme está aqui para você. E aí, antes de você me perguntar quem que é o SUSP é isso aí, Sistema Único de Segurança Pública, tá? É a Lei 13.675, a lei que criou o SUSP, né, lá em 2018, a Lei 13.675. Essa lei, ela veio para regulamentar o quê? O artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal. Eu até trouxe ele aqui para a gente, ó, se você observar, o artigo 144, ele diz o quê? Que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. E que lei que é essa, professor? A lei é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? A lei é essa, ó. A lei 13.675. Valeu? Então, coloquei isso aí apenas a título de informação para você, a título de consideração inicial para você tomar cuidado aí. É integrante do SUSP e não vinculada. Ela é vinculada, na verdade, à SSP de Goiás, vinculada diretamente ali ao secretário de Segurança Pública. Professor, tudo bem até aqui? Tá bacana? Estou conseguindo entender tudo. Se você está conseguindo entender, a gente vai avançar um pouco mais aqui no estudo agora da Lei Orgânica, dessa vez passando para os princípios institucionais da PCGO. Consigo enxergar aqui um sistema de pré-munição aqui do lado de cá, tá? Consigo enxergar uma possível questão aí desse artigo 3º na sua prova. Então, muito cuidado. Isso aí é decoreba. Por que é decoreba, professor? Quer ler, entender quais são esses princípios institucionais e chegar na hora da prova e marcar. Na verdade, a lei quase que inteira é sistema de decoreba e uma outra situação é estratégia. O restante é tudo decoreba. Não somente no que diz respeito à lei orgânica. Isso vale também para outras leis que estão no edital da PCGO. Para os 4 cargos, viu? Você pega, por exemplo, a lei 18.300, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, esquema de decoreba. Você pega a lei 20.756, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Goiás, que também estão no edital. Na verdade, dentro da legislação estadual tem 7 diplomas normativos. Essa aqui é apenas uma. Mas eu creio que vai ter uma questão da lei orgânica. Sempre tem uma questão de lei orgânica em concurso de Polícia Civil. A não ser quando determinado estado ainda não tem a lei orgânica. Aí, por exemplo, tem um Estatuto da Polícia Civil. Aí sempre vem uma questão disso aí, tá? Tem que tomar cuidado. E lá no estado do Pará, inclusive, onde o Instituto AOCP aplicou prova recentemente para a Polícia Civil, cobrou demais da conta das legislações estaduais. Aqui é limitado. São 5 questões na prova de delegado, na prova de delegado. Na prova de agente, eu até esqueci a quantidade de questões. Não sei se é 5 também. Mas, enfim, é limitada a quantidade de questões. Mas, muito provavelmente, uma dessas questões serão da lei orgânica. Bora lá para os princípios? Tá aí na tela para você, ó. Quais são os princípios institucionais da Polícia Civil? Quem diz isso pra gente é o artigo 3º. Se você pega a lei aí, vai ter exatamente da forma que eu estou dizendo para você, ó. Princípios institucionais. Aí vai uma questãozinha lá. Assinale abaixo a alternativa que apresenta um dos ou alguns princípios institucionais da Polícia Civil segundo a Lei 16.901 de 2010, lei orgânica. E aí você vai marcar o quê? A alternativa que tiver. Se tiver pedindo uma opção, você vai marcar aí. Pedindo um princípio só, você vai marcar um desses princípios aí. Vamos lá quais são eles. Ó, vejam, a proteção dos direitos humanos é a primeira opção de todos. Ó, tá vendo aí? Ó,
proteção de direitos humanos, participação e interação comunitária, resolução pacífica dos conflitos, uso proporcional da força, eficiência na repressão das infrações penais, indivisibilidade da investigação policial, indelegabilidade das atribuições funcionais, hierarquia e disciplina funcionais, atuação técnico-científica e imparcial na condução da atividade investigativa. E aí eu trouxe 3 incisos aqui para fazer uma observação com você. Cuidado com essa aqui, ó, proteção dos direitos humanos. Depois, tome muito cuidado com o inciso 3, resolução pacífica de conflitos. E tome muito, mas muito cuidado mesmo com essa parte aqui, ó, da hierarquia e disciplinas funcionais. Isso por quê, professor? Porque são informações oriundas de outra, a palavra certa nem oriunda, informações que também existem em outros diplomas normativos, em outras situações que seria outro gabarito. Como, por exemplo, se você pega essa parte inicial aí, ó, proteção dos direitos humanos. Quando você vê isso aí, você atrela ao cenário polícia, aquela coisa toda, você mais fica imaginando que isso aí faz parte lá do direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, princípios fundamentais. Então, se isso cai na prova, tome cuidado. É preciso ler para entender que isso aí também é um dos princípios institucionais da Polícia Civil. Então, se apareceu na sua prova, por exemplo, ó, proteção dos direitos humanos é um dos princípios institucionais da Polícia Civil, você vai marcar certo. Sem ler a lei orgânica, você pensa que não é. Outro ponto interessante é o inciso 3. Pode perceber, ó, resolução pacífica de conflitos. Resolução pacífica dos conflitos é um princípio que rege o Brasil e suas relações internacionais lá na Constituição Federal, no artigo 4º. Se você pega a Constituição Federal no artigo 4º, você vai ver que um dos princípios que rege o Brasil e suas relações internacionais é justamente isso, solução pacífica de conflitos. Aí você estudou bem princípios fundamentais na Constituição Federal, e aí quando chega na hora da prova de lei orgânica, na questão de lei orgânica, vem lá uma questão dessa e pergunta se solução pacífica de conflito é ou não é um princípio institucional da Polícia Civil. Você vai marcar que sim. Não vai pensar, não, isso aqui é coisa do direito constitucional, não pule essa alternativa. Marque ela como um princípio institucional da Polícia Civil. Beleza? Outro ponto interessante é a parte de hierarquia e disciplina. Tá? Hierarquia e disciplina, todo mundo tem o hábito de pensar. Para você, não sei se você já estudou para o concurso de polícia militar, pode ser que você seja até policial militar e vai fazer a prova de delegado, de agente de escrivão da Polícia Civil, sabe que a base do militarismo, inclusive essa expressão hierarquia e disciplina está no artigo 142, se eu não estiver enganado, acho que é 142 da Constituição Federal, como sendo base, a regência do militarismo, hierarquia e disciplina. A gente pensa, atrela isso apenas ao militarismo. E não é somente isso, não é somente no militarismo. Aqui na lei orgânica não tem apenas esta passagem, mas tem outra situação que também fala sobre hierarquia e sobre disciplina dentro da lei orgânica, tá bom? Tome muito cuidado. Um outro ponto interessante também para você não confundir lá com a polícia técnico-científica. Se você observar aqui o inciso 9, ó, ele fala, né, o nono e último princípio institucional da PCJ, ele fala que é atuação técnico-científica e imparcial na condução da atividade investigativa. Aí o parágrafo único V já deu uma corrigida nesse negócio pra gente. Falou assim, ó, no conceito de atuação técnico-científica, ó, deixa até destacado aqui para você agora, ó, não se compreende o exercício de perícia oficial. Por quê? Porque essa situação de perícia oficial é dos peritos. Tá? E perito não está ligado à Polícia Civil, está ligado, na verdade, é um complemento de trabalho na parte prática, mas o perito é subordinado à superintendência da Polícia Técnica Científica aqui no estado de Goiás. Ah, professor, mas aqui no meu estado, a Polícia Civil com a Polícia Técnica Científica é um órgão só, beleza, tá? Mas a gente está falando do estado de Goiás, beleza? Então não me leve a mal, não é que no seu estado está errado, estou explicando do jeito que está aqui, tudo bem? Professor, beleza, já está na ponta da língua aqui. Agora, para título de observação para você, tome muito cuidado mesmo. A gente não vai trabalhar, por exemplo, a lei inteira. Não vamos falar de todos os artigos. Não vou ficar aqui lendo com você, tá? Bebendo aguinha aqui na minha latinha e lendo aqui com você coisas que você poderia estar lendo aí na sua casa. Aí eu separei para você aqui 2 coisas que eu acho importantes, mas não vai colocar aqui no slide porque vai ficar grande demais. Vamos gastar tipo 10 minutos aqui só grifando esse negócio. E o meu objetivo aqui não é só ler com você, é ler, explicar, trazer as possíveis pegadinhas da hora da prova. Professor, que dispositivos são esses? São esses aí de baixo. Eu coloquei leitura básica nos seguintes artigos. Primeiro deles, artigo 4º, que vai falar sobre as diretrizes de atuação da Polícia Civil, e depois o artigo 5º, que vai falar sobre a competência da PCJ. Aí você vai falar assim para mim agora, uai, professor, mas o senhor está dizendo que essas diretrizes de atuação e a competência da PCJ não vai cair na minha prova? Vai, tá? Não estou dizendo que não vai. O que eu estou dizendo para você é que são muitos incisos, mas muitos incisos mesmo. E pelo fato de ser muito inciso, o que acontece? Se a gente ficar aqui só lendo, o tempo passa e a gente, é claro, que não avança no nosso conteúdo. Então eu quero que você me entenda, tá? Não é maldade da minha parte. Eu estou até jogando agora na tela e está aparecendo para você aí. Eu estou jogando na tela agora, vou colocar na tela agora para você ver o tamanho da extensão. Isso aqui é a lei orgânica no formato PDF, tá bom? Porque no formato PDF, só vou mostrar a lei na íntegra aqui para você entender melhor. O artigo 4º e o artigo 5º.
Tá bom? O artigo 4 vai falar da diretriz e o artigo 5º vai falar da competência da Polícia Civil. Então é importante você ler. É muito importante. Eu só não vou colocar aqui porque é muito grande. Eu vou ficar aqui grifando, lendo um por um com você. Mas dê uma olhadinha aqui no que eu estou dizendo. Ó. Olha aí para você ver uma coisa. Dê uma olhada. Vamos subir aqui. Ó. Artigo 3º, princípios institucionais. Foi o que nós vimos agora há pouco. Acho que você está acompanhando aí. Ótimo. Agora dê uma olhada aqui embaixo. Artigo 4º. Ó. A atuação da Polícia Civil deverá atender às seguintes diretrizes. E aí, agora vem a diretriz. Ó. Atendimento imediato ao cidadão, planejamento estratégico sistêmico, integração com outros órgãos do sistema de segurança pública, as demais instituições do poder público e a comunidade, distribuição proporcional do efetivo policial, interdisciplinariedade da ação investigativa, cooperação técnico-científica na investigação policial, uniformidade de procedimentos e por aí vai, vai descendo. Olha o tanto de incisos. São 13 incisos. Tá vendo? Isso aqui é só das diretrizes. Agora vem a parte da competência. Ó, compete à Polícia Civil. Isso aqui eu penso que vai cair na questão da sua prova. Desse artigo 5º. Então marca um coraçãozinho aí, que a probabilidade de cair é muito grande. Tá vendo que é só verbo? Ó, exercer, ressalvar a competência da União, as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais, exceto as militares. Ó. Parece demais o texto do 144, parágrafo 4º lá da Constituição, né? Planejar, coordenar, dirigir e executar as ações de polícia judiciária e de apuração de infrações penais que consistem na produção e na realização de inquérito policial e de outras formas de investigações e por aí vai. Ó. Olha o tamanho da competência. Ó. Então vai até aqui o inciso 16, tá? E ainda tem a linha A, B e C no que diz respeito à parte das competências. O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer que é muito grande para a gente ficar aqui lendo um por um. Então, para adiantar o nosso tempo, a gente trazer mais informações nesses poucos blocos, nós teremos uns 3 blocos de aula. Esse aqui é o primeiro bloco, daqui a pouco a gente tem o segundo. Assim que tu conseguir fechar no segundo, teremos um terceiro bloco bem curtinho. Então, não vou ficar aqui lendo para você, por exemplo, o artigo 4º e o artigo 5º. Um vai falar das diretrizes e outro vai falar de quê? Da competência da Polícia Civil. Mas é uma provável questão de prova, tá? Não vacile nesse negócio não, porque tanto na prova de agente, escrivão, papiloscopista, ou até mesmo na prova de delegado, pode ser que você vá também fazer a prova de dela. Nós temos vários alunos aqui do nosso curso que vai fazer também a prova de delegado. Está ajudando para a gente, escrivão com a gente, mas está estudando em outro curso para delegado. Então, se isso for acontecer, tome cuidado com esses artigos. Valeu? Professor, dada a importância então desses artigos, nós vamos então avançar um pouco mais. Agora já avançando lá para o artigo 7º, tá? Vou trocar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Deixa eu só fazer a substituição e vamos voltar para o nosso slide. Nesse slide, o que a gente vai fazer, professor? A gente já vai adiantar um pouco mais, tá bom? Já falamos até agora. Deixa eu ver aqui só para a gente atualizar. Já falamos... Deixa eu ver. Agora sim, deu tudo certo. Ó. Já falamos do objeto da lei, passamos o bisuzinho de prova ali da vinculação à SSP, não confundir com a integrante, com o fato de ser integrante, né, da PCGO ser integrante do Sistema de Segurança Pública. Passei o bisuzinho do SUSP para vocês, falamos dos princípios institucionais e eu trouxe aqui por último, e não menos importante, tá? Nesses primeiros 15 minutos de aula, a obrigatoriedade da leitura aí das diretrizes de atuação da PCGO no artigo 4º e também a competência da PCGO. Aqui ficou 2G aqui na parada, aqui ficou até errado. Agora nós vamos para um outro ponto. Na verdade, vamos trabalhar mais 2 pontos aqui. 2 pontos, inclusive, que um deles, o ponto 4, ele é até um pretenso tema de prova também. Você vai perceber que parece que toda coisa que eu vou falar aqui, você vai fazer, o professor toda hora fala que isso aqui é uma possível questão de prova. De jeito aí eu não sei onde é que eu vou parar. Mas é muito importante você entender que os pontos que eu estou falando que é possível cair na prova, realmente é possível cair. Depois você vai dar uma olhada nas questões no geral de outros estados, você vai ver que realmente caem as mesmas coisas. Mas bora lá. Ponto de número 3, definição de policial civil pela lei orgânica, tá? Então, pela LO aqui significa lei orgânica, tá? Bora lá. Artigo 6º, ele diz o que pra gente? O que é policial civil nos termos do artigo 6º, professor? Ele diz que, para fins dessa lei, consideram-se policiais civis os servidores públicos efetivos, legalmente investidos nos cargos isolados e de carreira da Polícia Civil. Essa aqui é a definição dada pela lei orgânica. Ah, professor, mas esse conceito de policial civil aí, ele é diferente do conceito de servidor público, por exemplo, pelo direito administrativo. É diferente do conceito de servidor público lá para o direito penal. Isso não interessa para a gente nesse momento. Eu quero que você entenda que eu não estou sendo mal educado. O que eu estou te mostrando é que se na hora da prova perguntar de acordo com a lei orgânica, você vai responder o que está no artigo 6º. Não vai inventar moda do conceito de direito penal, do conceito de direito administrativo para servidor público ou para o policial como um todo. A gente vai definir policial civil de acordo com a lei orgânica, se assim estiver perguntando na hora da prova. Professor, tudo bem, beleza. E aí, o artigo 6º ainda traz mais algumas considerações para a gente. Quem que é considerado autoridade policial, quem que é o chamado agente da autoridade policial, tudo isso a resposta está aqui. Olha aqui o artigo 6º, parágrafo 1º. Ele diz que considera-se autoridade policial. Olha aqui.
o delegado de polícia que, legalmente investido, exerce no âmbito da polícia judiciária competência para a execução dos fins de Estado, tendo seu cargo a direção das atividades, é isso mesmo, das atividades da unidade integrante da Polícia Civil. Esse aqui é o conceito de autoridade pela lei orgânica, de autoridade policial. E aí, parágrafo 2º ainda diz duas situações interessantíssimas para cair, por exemplo, na prova de delegado. O delegado de polícia goza de autonomia e independência no exercício das atribuições do seu cargo, observado o disposto nessa lei. O que na hora da prova pode aparecer? Ele pode trocar, não o nome autonomia, mas eu acho que o nome independência. E cuidado, que às vezes a questão de prova, ela não explora o seu nível de conhecimento. Ela vai explorar o quê? O seu nível de atenção. Descobrir se você é um candidato atento ou não. Já pensou se na hora da prova cair assim, ó? Segundo a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, parênteses, 16.900 de 2010, o delegado de polícia goza de autonomia e independência, de acordo com seguindo o ritmo que está aqui, no exercício de suas atribuições, das atribuições do seu cargo, observado o disposto na lei orgânica. E aí, você está cansado ali, são as últimas questões de prova, ou a última que você deixou, por exemplo, para resolver, está quase passando já para o gabarito, está agoniado com aquele negócio, e você não vê que ele tirou a palavra in. Ficou dependência lá, ao invés de independência. Então, tome muito cuidado com esses pontos. Porque, no que diz respeito à legislação estadual, o examinador vai explorar aquilo que está na letra da lei. Então, ele não vai ficar inventando muita coisa. Então, é ficar muito atento nesses trocadilhos aí, valeu? Professor, tudo bem, já entendi. Quem que é o chamado agente da autoridade policial? O parágrafo 3º diz pra gente, ó. Considera-se agente da autoridade policial todo e qualquer policial civil investido nas atribuições de seu cargo. E você já sabe quem que é o policial civil, não sabe? Você já sabe que é um indivíduo, servidor público, legalmente investido nos cargos isolados da carreira da Polícia Civil. Isto é, o delegado de polícia, o escrivão de polícia, o agente de polícia e o papiloscopista policial aqui na Polícia Civil. Beleza? Professor, tudo bem. Essa definição de policial civil, definição de autoridade policial, que se o delegado tem ou não autonomia e independência, já vimos que temos, já estou craque. Agora, eu quero te chamar a sua atenção para o ponto número 4 da nossa aula. No ponto número 4 são os símbolos da Polícia Civil. Isso aqui já caiu várias vezes em outros estados. Não é difícil você chegar na hora da prova e ter uma questão lá. Assinale abaixo a alternativa que apresenta os símbolos da Polícia Civil do Estado de Goiás, segundo a lei orgânica. E você vai marcar que são 4 só. Eu chamo muito de HDBB. Mas se você quiser, pode criar outro mnemônico aqui para você, bem simples. Ó. Os símbolos, tá, da Polícia Civil, os símbolos oficiais da Polícia Civil, é o hino, a bandeira, o brasão e o distintivo. Somente isso. Ó. Conforme os modelos estabelecidos por ato do chefe do executivo, que é o governador, mediante proposta de quem? Do secretário de Segurança Pública, ouvido quem? A direção da Polícia Civil. Então, o que faz? Quem é que vai definir qual é esse símbolo, qual é essa bandeira, qual é o brasão, qual é o distintivo? Governador, chefe do Poder Executivo. A proposta vem de quem? Do secretário de Segurança Pública. Mas o secretário vai ouvir quem antes? Vai ouvir o delegado-geral da Polícia Civil. Então, vamos dar um pouco sobre o delegado também, vamos ver mais sobre o Conselho, vamos ver sobre o Conselho Superior da Polícia Civil, vamos ver sobre o delegado-geral da Polícia Civil, suas atribuições, qual é a função que ele ocupa no Conselho, quem que é o Conselho, quem compõe o Conselho, vamos ver tudo isso, como é que funciona a organização e funcionamento do Conselho, quantas vezes o Conselho tem que se reunir durante o mês, qual que é o dia que o Conselho tem que reunir, qual que é o quórum mínimo para que o Conselho Superior da Polícia Civil esteja funcionando. Pode ficar tranquilo, vamos ver tudo isso no nosso próximo bloco agora. Mas eu preciso que você decore quais são esses símbolos primeiro, antes de a gente encerrar a nossa aula, para ter uma aula no próximo bloco, beleza? Para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. O que eu gosto de anotar para não esquecer sobre esses símbolos? Você pode colocar assim, ó, H, D, BB. O que é o H, professor? Hino. E o D, professor, de distintivo. E o BB, bandeira e brasão. Então, eu gosto de HD, BB. Você pode colocar BB do HD. Enfim, você pode escolher o que você quiser. O que é importante na hora da prova você lembrar quais são os símbolos, que são esses 4 aí, beleza? Nós vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado pela sua paciência aí do outro lado desse momento. Vamos fechar o nosso primeiro bloco de aula, para a gente não cortar o assunto, de certa forma, aí, cortar a aula num ponto crucial. No nosso próximo bloco, vou só mostrar rapidinho para você o que nós vamos trabalhar. Dê uma olhadinha ali, ó. Eu até comecei a dar uma adiantada para você. Vamos trabalhar sobre hierarquia e disciplina. Vamos falar sobre a incompatibilidade e acúmulo com outra função, né, dentro da Polícia Civil. Qual que é a outra função que você pode acumular. Vamos falar sobre a estrutura organizacional da Polícia Civil. Vamos falar sobre as unidades de direção da Polícia Civil. Nessa parte de unidade de direção, eu vou ensinar para você sobre a direção superior da Polícia Civil. Vou falar sobre o assessoramento superior. Vamos falar sobre o departamento estratégico, sobre o departamento operacional. Vamos falar sobre tudo isso aí. As unidades de execução estratégica, execução operativa, né, que é chamada na hora da prova, execução tática. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre mais coisas também no nosso próximo bloco. Vamos falar sobre as unidades. Depois vamos falar sobre a questão
Agora sim, sobre o delegado geral, vamos estudar muito, inclusive, sobre o delegado geral, quem que é ele, como é que faz, quais são as funções. Vamos falar sobre o Conselho Superior da Polícia Civil, como é que é a composição desse Conselho Superior da Polícia Civil. Vamos falar depois sobre o policial civil, sobre as classes, as promoções, como é que funciona. Tudo isso no nosso próximo bloco, beleza? Nós vamos ficando então por aqui. Como eu sempre digo pra galera, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até daqui a pouco.